Pois Quatro e é. pouco. Vou esperar então até 7h10 para ver se o pessoal aparece. Se vocês puderem ajudar aí também mandando, gente, por favor. Choveu muito aí na região de vocês ontem? Choveu bastante. Tirou até minha sobrancelha. Sério? Raspei minha sobrancelha. Aí ficou com um belo de um falhado, né? Aham. Aí choveu, aí tirou o delineado. Fiquei com a cara preta. Tava horrível. Não, mas tirou sua sobrancelha. Você tinha feito sobrancelha de rena? Não, eu fiz a lápis mesmo. Ah, Pra entendi. tentar Aí saiu o consertar o lápis. falhado que eu fiz. Isso, aí Ah, saiu lá. entendi. Não tente fazer Nossa, em mano. casa. Sacanagem, hein? Eu achei que foi muito barulho para pouca chuva. Achei que choveu pouco aqui na região aqui. Eu moro no Caiçara, que achei que choveu pouco. Ó, o Radinho já entrou e saiu. Deve ter caído a internet. O pessoal tá demorando mesmo. Bom, gente, vou começar então, tá? Já são 7h09. Depois, quem chegar depois pode assistir a aula gravada, né? Eu preciso de ajuda aqui só para saber até onde nós fomos nos exemplos da aula passada. Essa parte aqui eu lembro que a gente já fez, né? Sem açúcar. Esse aqui nós fizemos. Acho que esse aí fizemos também. Fizemos. Fizemos esse que dava 4,8. Esse daqui eu já não tenho certeza. Eu acho que esse aí não. Não é isso? Esse daqui eu também estou em dúvida, mas eu não sei. Alguma coisa me diz que sim, que eu já conheço esse enunciado. Mas eu não lembro como é que faz, então é bom fazer de novo. Não, mas eu acho que a Dessa gente não vez. fez. Porque Eu na acho aula que não, só passada fez a 1, eu tava olhando só aqui. fez a um. Eu tô lembrando aqui que eu lembro que assim, no final da aula eu falei assim, só deu para fazer um exemplo. Então, a gente vai para o 2 aqui. Só recapitulando, né, gente? Quando a gente está falando de cálculos estequiométricos, a gente tem que pensar em equações balanceadas, tá? No passo a passo aqui, ó. Primeiro, saber escrever a equação que representa, né? Então, quando no enunciado vem falando assim, tal substância reage com tal substância, essa palavra reage já indica que essas duas substâncias estão do lado dos reagentes. Depois você falar assim, produzindo um sal, formando um sal. Então, já está dando a ideia de que esse sal está do lado dos produtos. A gente tem que ficar atento com o balanceamento, né, com as fórmulas das substâncias, depois acertar os coeficientes e depois montar a regra de 3. Estequiometria, a gente resolve tudo com regra de 3. É muito melhor usar a regra de 3 do que usar fórmula que você não está nem sabendo qual que é o raciocínio. Então, aqui, ó. Nesse exemplo 2. Considere que uma pessoa ingeriu uma porção de leite de magnésia. Conhecem esse medicamento? Leite de magnésia? Quem Sim, conhece? Para que serve? para fluir as coisas do estômago, para você cagar. Não, são duas funções. Tanto é que no leite de magnésia vem até assim com a dosagem para essas duas funções. O leite de magnésia, ele é um antiácido. Então, sabe aquele dia, aquele churrascão de domingo, comeu demais, não dá aquela azia, aquele desconforto?
aquele desconforto é por causa do excesso de ácido clorídrico no estômago, né? O HCl, que está sendo produzido lá no suco gástrico, para digerir o tanto de comida que você ingeriu. Então, para combater esse excesso de ácido, a gente toma um antiácido. Um antiácido, nesse caso aí, né, é uma base, mas também pode ser um sal de caráter básico, como, por exemplo, o bicarbonato de sódio. Então, essa é uma função do leite de magnésia. Outra função é como laxante, tá? Então, se a dose for alta, aí funciona como laxante. Tem que ter cuidado aí na dosagem. E aí, gente, leite de magnésia, lembrar que tem uma suspensão, né, uma mistura, em que o soluto é essa substância aqui, olha, MgOH2, hidróxido de magnésio. Então, uma base, essa base reage com o ácido do estômago por meio de uma reação de neutralização. Quando um ácido reage com base, gente, quais são os produtos? Quando um ácido reage com base, quais são os produtos? Tem alguém aí? Toda vez que um ácido reage com uma base, o que se forma? Um solvente? Não, toda vez que ácido reage com base, nós temos uma reação de neutralização, tá? Então, neutralização é ácido mais base, formando sal mais água. Vamos ver como que essa reação acontece, ó. Eu tenho que conhecer bem as fórmulas, tá? Então, aqui, ó, considerando que uma pessoa ingeriu uma porção de leite de magnésia. Leite de magnésia tem esse componente aqui, MgOH2. Então, vou montar a reação, olha. MgOH2. Calcule a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o quê, gente? Quando fala quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Alguém lembra? Vocês estão dormindo aí? Estão me deixando falar aqui sozinha? Cadê vocês? É aquele negócio de você calcular cada letra para formar. Tipo assim, o M vale não sei quanto, o H vale não sei quanto, o Cl vale sei. Não, aquilo lá é para calcular a massa molar. Quando fala em quantidade de matéria, eu quero saber, assim, quantos mol, tá? Quantos mol? Quantidade de matéria é mol. Aí vamos montar a reação. Me ajuda aqui, ó. Nós temos a base, MgOH2, que vai reagir com o ácido no estômago, HCl. O produto é um sal e água. Só que eu tenho que saber que fórmula vai ter esse sal. Olha só como que a gente faz isso, gente. O MgOH2 é uma base. Toda base, quando ela é colocada em água, por ser uma substância iônica, ela dissocia. Tá vendo que tem duas hidroxilas na fórmula dessa base? Não é? OH entre parênteses 2. Tá mostrando que o OH aparece duas vezes, né? Cada OH tem carga -1. Então, como a estrutura ela é neutra, para zerar essas duas cargas negativas, a gente precisa de duas cargas positivas. Então, olha só, quando a gente der de cara com uma substância iônica, é só lembrar de aplicar o que a gente pode chamar aqui de regra da Xuxa. O que é isso? Olha só, quero montar uma substância iônica formada por magnésio e cloro. O magnésio, ele é um elemento da família 2A, então ele tem uma tendência em perder 2 elétrons. Quem perde elétrons fica positivo, 2+. Enquanto que o cloro ganha 1 elétron e fica negativo. Aí o que a gente faz para saber a fórmula da substância que é formada por magnésio e cloro? Vocês sabem me falar qual que seria essa fórmula? Magnésio e cloro. Forma qual substância? Cloreto de magnésio? Cloreto de magnésio. Qual que é a fórmula do cloreto de magnésio? Tá certo. ClMg? Aí, para montar a fórmula, sempre o cátion vem primeiro.
Sempre o cátion vem primeiro. E aí, o que a gente faz? A gente troca as cargas. A regra da Xuxa é porque, assim, ó, a gente vai fazer um X da Xuxa aqui, olha. A carga do cátion vira o índice do ânion. A carga do ânion, no caso, é -1, né? É o 1. Vira o índice do cátion. Então, a fórmula é MgCl2. Onde Tá? que você está conseguindo escrever? Ah, eu acho que é meu negócio que está em... Conseguiu ver? Consegui agora. Beleza. Tá. Então, nessa reação que, olha, entre um ácido, entre o ácido e uma base, sempre vai produzir sal e água. Como que eu vou chegar na fórmula desse sal? Eu preciso do cátion, que veio da base, no caso esse cátion aqui tem carga +2, né? E eu preciso do ânion, que veio do ácido, que no caso é o Cl-. Então, juntando aqui, a fórmula do sal vai ser MgCl2. Dá uma olhada aí, gente. Está balanceada essa equação? Olha para mim se está balanceada. A equação está balanceada? Esse H, ele fica ele, no balanceamento dele, ele fica assim? Não deveria ser H3? H3? Não. A gente tem que acertar os coeficientes, olha só. Vamos conferir aqui como que tá, ó. Primeiro, para balancear, a gente segue a regra do macho. Então, primeiro eu vou conferir os metais. Tem quantos átomos de magnésio, que é o Mg, do lado dos reagentes? Um só. E do lado dos produtos? Também Só também. Tem um só. Então, o magnésio já está certinho. Aí depois a gente vai conferir os ametais, que no caso aqui é só o cloro. Quantos átomos de cloro você tem nos reagentes, que é antes da seta? 1, 1. E depois da seta? 2. 2. 2. Então já não está balanceado aí. Eu vou precisar colocar um 2 aqui, ó. Só que quando eu coloco 2, eu estou mexendo no hidrogênio também. Agora eu vou conferir os hidrogênios. Olha só. Do lado dos reagentes, nós temos quantos hidrogênios? 2. Só aqui a gente tem Falta 2, do ó. 4. 4. Pois é, só nessa substância a gente tem 2. Porque dentro do parênteses, está vendo que tem 1? E o parênteses repete 2 vezes? Então, são 2 hidrogênios ali e outros 2 aqui, né? Que a gente acabou de colocar. Então, 2 mais 2 dá 4. Do outro lado, a gente só tem 2 hidrogênios. Como que eu faço esse 2 virar 4? Multiplica por 2. Multiplico por 2. Agora, minha equação está balanceada. Olha o que essa reação que está nos mostrando. 1 mol de base, que é o MgOH2, reage com 2 mols de ácido, formando 1 mol de sal e 2 mols de água. Então, com base na equação balanceada, resolve aí, gente. Considere que uma pessoa ingeriu 1,6 gramas de MgOH2. Calcule quantos mols de ácido que será neutralizado com essa quantidade de medicamento aí. Vou dar um tempo para vocês tentarem fazer, tá? A partir da equação já balanceada. Vou marcar aqui no meu celular 4 minutos.
E aí, pessoal, tá saindo? Conseguiram esboçar um raciocínio? Como que eu faço para relacionar massa com mol? Massa de uma substância com o mol da outra. Professor, eu vou ter que multiplicar o 36,5 ali por 2, já que é 2 Sim. HCl na conta. Sim, mas aí, olha só, se fosse para pensar em massa do HCl, você ia ter que fazer isso sim. Porque 1 mol de HCl tem 36,5 gramas. Na equação aqui, a gente tem 2 mols, né? Não é isso? Uhum. Então, você tem que multiplicar assim. Só que eu acho que você está seguindo um caminho aí que vai te fazer uma regra de 3 a mais. Aí eu vou te mostrar que tem jeito da gente resolver com uma só. Mas você tem que multiplicar assim. Vou mudar de tela aqui, porque assim tá difícil de enxergar. Deixa eu tirar um outro print. Já podemos fazer? Já podemos? Hein, gente? Deu para fazer? Ou não? Vou escrever de novo a equação aqui, só porque lá estava bem bagunçado. Olha só. Então, aqui, a gente precisa da equação balanceada, que a gente já tinha feito, né? MgOH2, que é a base, ela reage com o ácido do estômago, que é o HCl, e forma um sal, MgCl2, mais água. Aí a gente tem 2 mols de água, 2 mols de ácido. Então, o enunciado está falando o seguinte: considere que uma pessoa ingeriu uma porção de leite de magnésia contendo 1,6 gramas de MgOH2. Calcule a quantidade de matéria do HCl. Então, da base, a informação está em massa. E essa massa está relacionada com uma quantidade de matéria. Aí, seguindo aquele passo a passo que eu mostrei para vocês, a gente vai montar a regra de 3. Na regra de 3, na primeira linha, tem os dados teóricos, que são os dados do enunciado. Então, vamos achar esses dados aqui? Olha só. Quais dados são esses? Eu sei que, se da base está falando de massa, eu vou usar massa aqui, ó. Que eu estou vendo na proporção que é 1 mol de base para 2 mols de ácido. 1 mol para 2. Mas 1 mol de base equivale a qual massa, gente? 1,6 Oi? do MG? Do MG é 1,6? 1,6? Mas 1,6 é o que a gente vai calcular. Na primeira linha, a gente precisa dos dados teóricos, que são os dados obtidos no balanceamento. E esse balanceamento, ele está mostrando para a gente que cada 1 mol de base reage com 2 mols de HCl. Só que o enunciado não está falando do mol da base, está falando da massa. Eu consigo saber que massa que está reagindo aqui só de olhar para a equação, sem pensar na massa que foi dada no enunciado? Só de olhar para a equação, eu consigo colocar algum dado de massa aqui? Não tem 1 mol de MgOH2? MgOH2 tem qual massa, gente? Tá aqui, não tá? Ó. 58,3 gramas por mol. Se tem 1 mol na reação, então é porque tem 58
58,3 gramas, não é isso? 58,3 gramas reage com 2 mols de ácido. Por que eu estou fazendo assim, pegando um dado com massa e o outro dado com mol? Porque o próprio enunciado já falou isso para mim. A informação que veio sobre a base, ela veio em massa. Então, eu vou falar da massa da base. E a informação que está pedindo sobre o ácido, ela veio em mol. Por isso que eu vou usar o mol. Então, a primeira linha da regra de 3, ela tem os dados do balanceamento. E depois, na segunda linha, a gente coloca os dados do enunciado. O que a gente quer saber? Olha, eu quero saber qual é o número de mol quando a massa de base que reagir for de 1,6 gramas. Então, isso aqui vai ser igual a X. Essa é a segunda linha da regra de 3. Beleza? Conseguiram fazer? Ou ficou difícil assim? Com uma regra de 3 a gente resolve. Deu para visualizar? Guilherme, você estava tentando fazer aí, você fez diferente? Não, eu fiquei confuso, porque eu tinha multiplicado por 2. Ah. Eu achei que ia usar... Não, é que eu multipliquei por 2 achando que ia usar. Mas aí você faria 2 regras de 3, né? Porque olha só, a equação está aqui, né? Eu vou colocar de novo. MgOH2. MgOH2 reagindo com HCl, formando MgCl2 mais água. Essa é a equação. Aí, gente, seguinte. A partir dessa equação, a gente consegue montar uma tabelinha. Que tabela que é essa? Tudo com relação a essa equação. Olha, eu vou fazer as minhas colunas aqui. E aí, vou fazer as linhas. Essa tabelinha aqui, a gente consegue resolver qualquer coisa a partir dela. Na primeira tabela, eu vou colocar aqui, olha, mol. Na primeira linha. Na segunda, eu vou colocar massa. Se eu for colocar em mol, me ajuda a preencher aqui. Quantos mols de base? Que é o MgOH2. Hã? 1 mol. É só olhar o coeficiente. Aí do ácido vai ser 2, do sal vai ser 1 e da base vai ser 2. Agora eu vou colocar a massa. Para falar da massa, eu preciso da massa molar, não é isso? Aí eu vi aqui no enunciado, ó, já esqueci qual que é a massa do MgOH2, é 58,3. 58,3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 58,3 gramas. Agora, do HCl, olha só, cada HCl tem a massa de 36,5 gramas. Mas nós vemos ali que são 2 mols. Então, são 2 vezes 36,5. Ou seja, nós temos aqui 35 mais 35 dá 70. 70. 1,5 mais 1,5 dá 3. Nem, ó. 73. Oi? 73. 73 gramas. 73 gramas é a massa total de HCl. Para saber a massa do MgCl2, eu tinha que saber a massa separada, tanto do magnésio quanto do cloro. Da água, mesma coisa. Teria que ter esses dados, mas não tem. Não tem porque não precisa. Porque no enunciado está falando assim, qual é a quantidade de matéria? Então, eu quero saber uma informação sobre o HCl que está nessa linha aqui, ó. Eu quero saber quantidade de matéria do HCl. Então, eu vou precisar dessa informação aqui na regra de 3, ó. É do HCl e está falando em mol. Agora, da base, o que fala da base é o seguinte, fala que da base tem uma certa massa que reagiu. Então, a informação que interessa para mim é essa, daqui de baixo. Eu posso relacionar, gente, qualquer dado de uma coluna com qualquer dado da outra coluna.
Por isso que eu posso escrever o seguinte, olha, eu posso falar aqui, a cada 58,3 gramas de base, que é o MgOH2, para essa quantidade aqui, nós temos 2 mol de ácido, 2 mol de HCl. Só que o enunciado está querendo saber qual é a quantidade em mol de HCl, ou seja, vou chamar de X, quando a pessoa ingere 1,6 gramas do medicamento. Vê se deu para entender. Sim ou não? Não, acho que eu não entendi. Por que você deixou o 58,3 proporcional a 2 mol de HCl? Porque você consegue observar que 58,3 é a mesma coisa que 1 mol? Aham, sim. Se fosse para relacionar 1 mol com 2 mols, estava tranquilo para você? 1 mol de base com 2 mol de ácido. Sim, porque você colocou um número em vez de colocar um. Onde? Entendi agora. Onde? Não, É entendi. porque... É porque você falou, agora que você falou, é porque um você colocou 58,3. E o outro eu coloquei Só em para mol. fazer a conta, mas significa que é um mol. É porque Isso, você significa que é 1 colocou mol. Isso. Tá, e esse 1,6? Aí esse 1,6 é o que está no enunciado, está falando assim, qual é a quantidade em mol do HCl que reagiu com essa massa de base? Ah, beleza. Tudo bem. Porque uma coisa que a gente poderia fazer, gente, que seria mais fácil, tá? Seria mais difícil, quer dizer, são 2 etapas. Mas se ficar mais fácil para vocês enxergarem, pode fazer também. Seria assim, ó, era só a gente escrever que 1 mol de base, que é o MgOH2, reage com 2 mol de HCl, não é isso? Isso aí tá claro para todo mundo. Sim. O enunciado está falando que 1,6 gramas de base reagiram. Então, para montar essa regra de 3 que eu estou fazendo de novo aqui, eu preciso da quantidade de mol de base que reagiu. Aí eu teria que montar uma outra regra de 3. Olha, eu ia falar o seguinte, 1 mol de MgOH2, 1 mol de MgOH2 tem 58,3 gramas. Só que está falando que reagiu só 1,6. Esse 1,6 são quantos mols? Aí esse valor encontrado aqui, eu teria que colocar na regra de 3. Vê se deu para entender. Mas você dá a volta, faz 2 contas. E pensando em ganhar tempo para a prova, o que vocês têm que ter em mente? Que quando a gente monta uma tabela dessa, tudo que você coloca numa mesma coluna são informações equivalentes. Então, você pode pegar qualquer informação de uma coluna e relacionar com a informação da outra coluna. Qualquer coisa. Pode ser massa com mol, pode ser volume com massa, volume com quantidade de partículas. Se está numa coluna, você pode escolher qualquer dado daquela coluna e relacionar com qualquer dado da outra. Vê se deu para entender essas 2 regras de 3 aqui, ou não. Quem fez com 2 aí? Por exemplo, se a gente fizesse essa aqui, ó, 1 mol de MgOH2 tem 58,3 gramas. Quando a gente tiver 1,6 gramas, isso aqui vai ser igual a quantos mols? Esse X vai ser igual aqui, ó, vou fazer essa conta aqui na calculadora. 1,6 dividido por 58,3. Deu um número cheio de vírgula aqui, olha, 0,0274 e um tanto de 4 para cá. Então, essa é a quantidade de mol de base que reagiu. Essa quantidade de mol eu consigo colocar aqui, ó, na nossa regra de 3. Mol de MgOH2. Isso aqui vai ser igual a quantos mols de HCl? Vou até usar outra letra aqui para não confundir. Vou usar um Y. Quanto que é esse Y? É esse valor aqui, vezes 2, que é igual a 0,0548 mol de HCl. Vocês conseguiram chegar em algo parecido com isso? Arredondando.
Gente, me dá um retorno aí, pelo amor de Deus, cadê vocês? Não, eu tava fazendo só a primeira parte. Mas porque eu não tinha entendido para que ia ser duas. Eu fiquei confuso na hora. Porque, Depois que eu entendi que era bom. então, você não precisa fazer duas, porque você está dando volta. Mas eu estou mostrando que tem jeito de fazer com duas. Qual que é a chave para resolver questão de estequiometria? É montar a equação balanceada, né? E aí montar tipo essa tabelinha aí, ó. Na primeira linha você coloca mol, na segunda linha você coloca massa, na terceira linha você pode colocar quantidade de partículas, igual estava nesse primeiro slide aqui dos exemplos, ó. Olha só, nessa reação a gente fez uma linha para mol, outra linha para massa, outra linha para volume. Nesse caso dava para falar de volume porque todas as substâncias são gasosas, tá? A gente só fala de volume de gases. E ainda dá para falar da quantidade de partículas. É aquele número grandão lá. 1 mol de qualquer coisa é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Tá? Vamos fazer mais um aqui para ver se vai dar certo. E essa equação já tá escrita, só precisa balancear, conferir se está balanceado. Vamos lá, vamos ver se vocês estão craques. Vou marcar mais um tempo aqui, mais 4 minutos. Pessoal, só para lembrar, quando eu for multiplicar o alumínio, eu também vou multiplicar o 3 ali que está do lado do parênteses do H? Não, ótima pergunta. Quando você tem um parêntese na fórmula, o número só vale para os números, para os elementos que estão dentro do parêntese. Então, aqui, ó, esse parêntese está agrupando o O e o H. Do lado de fora dele tem o 3. Então, isso mostra que nós temos 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Agora, o alumínio, a gente só tem um, tá? Entendi, obrigado. Ô, gente, agora que eu tô vendo mensagem no chat aqui da Bela, deixa eu ver aqui. A Bela mandou... Bela, depois você conseguiu entender o raciocínio? Consegui. Ah, não, beleza. Tá, gente, eu vou ajudar vocês nessa daí, porque infelizmente a gente tem pouco tempo, só para vocês não se sentirem perdidos, tá? E aí eu vou postar esse material, vou pedir para vocês tentarem fazer os exemplos em casa.
Aí vai estar sempre assim, olha, tem o exemplo no slide sem resposta, e no seguinte ele está com a resposta. Então, você tenta fazer, e aí depois você pode conferir, tá bom? Então, olha só. O slide vai ficar salvo no Drive, né? Isso, eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês, fica mais fácil, não fica, do que no Drive? Eu não tenho Mas vai colocado ficar com as respostas. com as respostas. Então, assim, o primeiro, por exemplo, aqui, ó, esse slide está só o enunciado, aí no próximo já tem a mesma questão com a resposta. Entendeu? Então, você vai seguindo na ordem. Olha só, eu quero resolver aqui com vocês. Primeiro passo é balancear a equação, né? Então, olha só. Balanceando a equação, começando pelos metais. Então, olha só, são 4 metais do lado dos reagentes, são 4 alumínios do lado dos reagentes, né? Tá vendo aqui? Então, a gente precisa de 4 aqui também. Agora, vamos conferir os ametais, no caso é o carbono. Do lado dos reagentes, a gente tem quantos átomos de carbono? 3. 3 nos reagentes, então do lado dos produtos, para ficar com 3 também, vou colocar um coeficiente 3. Agora tem que ter atenção aqui. Vamos olhar para o hidrogênio e para o oxigênio. Quantos hidrogênios nós temos do lado dos produtos, que foi onde a gente já mexeu? Hidrogênios, o H. 3. Olha só, muita atenção aqui. Dentro de cada parênteses... 4? Não é 4 não, olha só. Não, porque eu tô falando que eu não tinha visto 4 aqui multiplicando. Ele tá multiplicando os números todos aí na frente, né? Tá multiplicando todos. Isso. Então, o hidrogênio que antes tinha 3, quando eu coloco esse 4 aqui antes, 4 vezes 3 dá 12. Então, nós temos 12 hidrogênios aqui, mas tem os hidrogênios daqui também, ó. 3 vezes 4, 12 também. Então, 12 mais 12, 24 hidrogênios do lado dos produtos. Então, do lado dos reagentes, eu preciso de 24 também. O que eu faço? Multiplica por 12. Multiplico por 12. Então, o número de mol da água é 12. Bem alto, né? Então, deixa eu ver se não ficou muito embolado aqui. 12. Não tô conseguindo apagar. Aqui, ó. Você escreve menorzinho aqui. 12 águas. Beleza, agora oxigênio. Agora segura na mão de Deus e vai, para ver se o oxigênio já tá certo, né? Para ver se não dá trabalho ter que atrapalhar tudo que a gente já tinha corrigido. Então, aqui, olha, oxigênio também vai ser 12, né? Porque aqui, ó, o 4 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses tem um oxigênio só. Só que o parênteses repete 3 vezes. Então, 4 vezes 3 dá 12 oxigênios. Não é isso? 12 oxigênios. Aí, do lado de cá deu certinho, ó, porque esse 12 está multiplicando aqui também. Então, tem tudo 12, maravilha. Deu certo o balanceamento. Agora, eu vou partir para a questão em si. Aí, gente, a gente não precisa também completar aquela tabela toda, não. Eu vou sempre focar nas substâncias que o enunciado tá citando, né? Então, só me interessa aquelas substâncias que aparecem no enunciado. Olha só, tá falando assim, reagindo-se 288 gramas de carbeto de alumínio. Então, essa substância que me interessa. Essa aqui, ó. Carbeto de alumínio. Completamente com água. Qual o volume em litros de gás metano? Então, falou dessa substância, do carbeto de alumínio, falou da água, mas não falou quantidade da água. Então, ela não vai entrar no que nos interessa aqui nos dados. O que falou de quantidade foi do carbeto e do metano, que está lá no final. Então, o que eu tenho... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Olha só, eu consigo fazer uma relação entre mol, massa e volume para essas duas substâncias aqui, ó. Se eu for falar em mol, eu estou vendo que é 1 mol de carbeto reage com 3 mol, forma, né? 3 mols de gás metano. Se eu for falar em massa, aí eu preciso da massa molar do carbeto de alumínio e da massa molar do metano. Então, olha só, a massa molar do carbeto de alumínio, vamos montar aqui. Al4C3.
Me ajuda nessa massa aqui, ó. Cada carbono, tá mostrando aqui pra gente que é 12. Então, 3 vezes 12, que é igual a 36. Cada alumínio é 27. São 4 alumínios. 4 vezes 27. 2 vezes 27 dá 54. Então, 4 vezes 27 dá 108. 108. Somando isso tudo aqui, 108 mais 36, quanto que dá? 100 e... Vocês fizeram? 144. 144 gramas, isso aí. Então, aqui, ó, 144 gramas do carbeto forma qual massa de metano, gente? Forma 3 mols. Cada mol de metano, olha, CH4, tem qual massa? Cada hidrogênio é 1. Então, 4 vezes 1. Cada carbono é 12. Então, 12 com mais 4, 12 mais 4 dá 16. Cada mol tem 16 gramas. Como são produzidos 3 mols, 3 vezes 16 dá 48 gramas. Não é isso? E eu consigo falar de volume também. Não do carbeto, porque ele é sólido, mas do metano eu consigo. 3 mols de metano, gente, na CNTP, tem qual volume? Tem que lembrar o seguinte, olha, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Se eu tenho 3 mols, eu vou ter quantos litros? 67,2. Isso mesmo, 67,2. Agora eu já tenho todos os dados, aí eu posso montar minha regra de 3. Lógico que eu vou usar as informações que me interessam de acordo com o enunciado. Porque olha só, o enunciado fala do carbeto de alumínio e fala da massa dele. Então eu vou usar essa informação aqui, ó. Carbeto de alumínio, eu vou usar massa. Eu vou usar 144 gramas. E do metano, pergunta de volume. Então eu vou relacionar 144 gramas de carbeto, olha, 144 gramas de Al4C3 formam 67,2 litros de metano, que é o CH4. O enunciado quer saber, e quando eu tiver 288 gramas de carbeto, Al4C3? Observa que o que aconteceu da primeira para a segunda linha, gente? Tá fácil essa conta aqui. O que aconteceu da primeira para a segunda? Lembrando que é proporcional, né? Dobrou. Então, quer dizer que o volume também vai dobrar, tá? O volume de metano também vai ser o dobro. Então, o volume de metano, 134,4 litros. Tranquilo? Mamão com açúcar? Mais fácil que tirar doce de criança, não é? É ou não é, gente? Tem que montar um raciocínio, né? Treinar mais para o cérebro ficar treinadinho. Então, tá. Tô brincando, gente. Não é tão simplesinho assim, não, mas com treino dá para fazer, tá? Então, eu vou postar lá para vocês esses slides, aí tentem fazer. Se eu não me engano, tem 14 exemplos aí, tá? Vocês vão ficar feras. E aí, na próxima aula, a gente continua comentando sobre eles. Tranquilo? Um beijo para vocês. Eu posso te chamar, Teacher? Claro, pode chamar, gente. Eu adoro responder dúvidas. Pode chamar à vontade. Viu? Vou mandar lá no grupo agora. Deixa eu ver, hoje é o Douglas, né? Douglas tá por aí? Tá. Eu acho que é professora de artes, né, não? De artes? Não sei. É o Douglas aí, ó, tá certo. Ei, Douglas, boa noite. Tudo bem? Beleza, Thalita. Beleza. Ô, gente, beijo para vocês. Aproveitem a aula aí com o Douglas e até mais. Se cuidem. Tchau, Thalita. Tchauzinho. Abração. Outro. E aí, pessoal, boa noite, beleza? Como é que nós estamos? Estou vendo aí que vocês estão sabendo tudo de química, né? Eu sempre fui péssimo